Você irá abandonar a sua arte se. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, os seus minutos semanais de muita arte e criatividade. E hoje trouxe bomba. Momento abandono da arte, momento largar tudo, momento você não vai conseguir ser artista. Polêmica, polêmica. Trouxe algumas questões que dentro destes anos que venho mentorando artistas e verticalizando a minha pesquisa como arte educadora, com um foco dentro do mercado, do processo criativo, enfim, desse momento em que a gente vive, eu percebi alguns padrões que fizeram alguns artistas, digo todos artistas, que abandonaram suas artes, em algum momento, um desses pontos impactou. Impactou a decisão ou sabe assim, apertar o botão vermelho da carreira. E vou falar um pouquinho sobre esses pontos. E para nós, artistas, são pontos de alerta vermelho. Quando a gente percebe que ele está chegando ou que há a possibilidade dele acontecer, é um momento que a gente precisa trabalhar. Então, vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. E já deixo aqui de antemão, se você quer falar comigo, se, enfim, tem algum comentário, sugestão, enfim, algo que diretamente quer falar lá comigo, então me chama lá no Instagram, @artecastoficial. Me chama lá que eu respondo todo mundo, eu converso com todo mundo, enfim. E tô com a última vaga também de mentoria aberta, a última deste período aqui que provavelmente vá até o final do ano. Então, se você quer preencher esta vaga de mentoria, fala comigo que a gente conversa, a gente faz uma entrevistinha e a gente, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Acho que é o ponto interessante que o meu trabalho tem e é divertidíssimo e delicioso estar na jornada de diversos artistas. Sem mais delongas, vamos aos pontos. Ponto número um, que fará você abandonar a sua arte. Não enxergar a sua arte como profissão. Parece que é óbvio, mas não é óbvio, pequeno gafanhoto. Muitos artistas não enxergam a sua arte como profissão. E digo isso, a profissão é como você contribui dentro das suas habilidades e competências, como você contribui para a sociedade. Isso é profissão. Isso é o que você é a sua pecinha neste quebra-cabeça chamado vida, chamado mundo. É como você se coloca para um grupo de pessoas. Isso é a profissão. Você escolhe, é uma escolha dentro daquilo que você curte. Se você tem a, essa escuta de si, sabe? Então, eu me escutei, eu sei que eu curto isso, vou atrás. Suas habilidades também, aquilo que você é bom, que você desenvolveu, e aquilo que você identificou que o mundo precisa, a forma que você contribui. Mas muitos artistas têm a aversão de enxergar como profissão. E profissão, de alguma forma, ela necessita de um retorno financeiro. Seja ele, sei lá, você monetiza o seu tempo, ou a solução, ou enfim, a forma que você decide monetizar ou precificar, aliás, aquilo que você faz, é uma profissão. E aí não é um problema, é só algo que possivelmente, se talvez você não enxergar a sua arte como profissão, talvez isso possa ser um dos pontos que faça você abandonar a sua arte. Porque a sua profissão, outra, vai tomar um espaço do seu tempo, um espaço da sua vida que de alguma forma vai pesar e vai sugar a sua energia artística.
enxerga a sua profissão. Profissão é quando a gente se coloca mesmo falando que esse meu fazer diz muito sobre mim, sabe? Quando alguém chega pra você e pergunta: o que que você faz da vida? E aí você responde: sou artista. Você tá falando muito pra essa pessoa. Mas quantas vezes a gente deixou de falar ser artista porque o ser artista ainda não é a sua renda principal? Mas profissão não é a sua renda principal. É você se colocar inicialmente para chegar à rentabilidade desejada, à recorrência desse ganhar. Mas você precisa primeiro se colocar para as pessoas que essa é a forma com que você se expressa para o mundo. O que acontece é que, por muitas vezes, a gente anula esse fazer, esse quem eu sou junto com quem eu faço, e não enxerga que é profissão e abandona. Abandona, simplesmente deixa de lado esse fazer. E ser artista não é o quanto você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Então, talvez isso faça você abandonar a sua arte. Ponto número 2. Esperar a oportunidade perfeita. Também é um dos grandes mitos de ser artista e que possivelmente também fará você abandonar a sua arte. Não existe oportunidade perfeita. Na verdade, não existe oportunidade. O mercado, ele é ação, sabe? Se existe um espaço seja um teste, uma vaga, alguma coisa, eu não tô falando de edital nesse momento, assim, mas a oportunidade é porque alguém se colocou para fazer algum projeto e nisso abriu possibilidades de outras pessoas fazerem parte. Então, se você não está encontrando espaços e projetos que te interessem dentro da onde você enxerga até então, ou talvez você não esteja enxergando, ou talvez não exista mesmo. E aí você vai ter que produzir. Mesmo que você não se interesse pela área do fazer um projeto, mas se junte com pessoas que vão ocupar esses espaços. Você às vezes tem uma função dentro desse projeto e vai chamar outras pessoas que terão outras funções, enfim. Mas a oportunidade é a gente que faz. Se existe a oportunidade, né, entre aspas, é porque alguém está fazendo. Então, perceba que a oportunidade é uma ilusão. A mesma coisa que enxergar que o mercado é fechado, ou que, enfim, mais uma vez, que não tem oportunidade, é porque a gente tem que perceber dentro, primeiro, se eu conheço o que está acontecendo, se eu reconheço esse meio em que eu estou, e segundo, se as pessoas estão fazendo, estão gerando essas possibilidades, essas conexões. E se não está, se você está percebendo, detectou isso no seu meio, aonde você está, então faça, caramba. Ser artista não é o quanto você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. A nossa profissão, ela é fazer, ela é ação, romantizado achar que ser artista é só fazer arte. A gente tem que conectar a nossa arte também com as pessoas. Então, se eu não quero ser essa pessoa que conecta, eu minimamente tenho que ter um produtor, um curador, uma pessoa que, sei lá, um mecena, uma pessoa que venda a minha obra, mas preciso conectar ela, senão eu sou só, vai virar só um processo terapêutico, sabe? Ponto número 3. Dar desculpa por falta de tempo e dinheiro. Essas são as duas desculpas, top um e 2. É óbvio que ninguém tá surfando, imagino aqui, né? Que 99% das pessoas que me escutam, se não 100%, não tá surfando na grana, não é nisso que eu tô falando. Mas dar a desculpa ou botar a culpa de que a falta da grana ou a falta do tempo é algo que está te impedindo de fazer a sua arte acontecer, e isso é um dos pontos que fez você abandonar. Não. Primeiro que tempo é ilusão.
A gente que organiza esse lugar aqui. Tempo é escolha. As suas escolhas, então, possivelmente não estão sendo assertivas com aquilo que você deseja. Ou será que você realmente deseja? O tempo, ele é essa organização ilusória que a gente começou a contar, mas é uma organização. Mais uma vez, provavelmente você está falando da falta de tempo porque você não está com energia suficiente para fazer aquilo acontecer, porque tem outras coisas absorvendo essa energia. E aí, como que você faz, então, essa transição? É claro que a energia vai ter que ser dobrada, mas se você realmente quer aquilo, da mesma forma que grana, será que realmente grana está impedindo você de fazer o básico, fazer o mínimo? Faça com que se tem, sabe? Se não tá na possibilidade de você locar o Teatro Bradesco para fazer a sua peça perfeita com os figurinos perfeitos, cara, faz com que tem, faz no pequeno teatro, faz parceria, faz teatro de rua, começa, sabe? Tô usando teatro como exemplo aqui, mas começa, você faz, você produz uma obra, começa vendendo para sua gama de pessoas ao redor, bater de porta a porta. É assim mesmo. Todo mundo começa assim, gente. Todo mundo. Você não é o ser que está sendo punido no mundo por, sabe? Não, a gente não nasceu filho do Silvio Santos, nem filho de nenhum famoso. E é isso aí. Todo mundo começa assim. E aos poucos, quando você começa a se movimentar, quando você começa a se conectar, as coisas vão tender a ficar um pouco mais fáceis ou mais difícil dentro do patamar em que você tiver. Mas da forma que você começou, você vai olhar para trás e vai falar: Nossa, eu já avancei muito. E é isso, é o seu caminho. Precisa de ação e não é, a desculpa não é falta de tempo ou falta de dinheiro, porque hoje a gente vive a livre informação na internet, então nem falta de dinheiro da formação que você queira ter é mais desculpa, sabe? Enfim. Ponto número 4. Querer um caminho linear. Pequeno gafanhoto, seu caminho não vai ser linear, não vai ser um degrau, vai ser uma bela de uma montanha russa, quebrada, capenga e sem luz. O caminho é assim. Ser artista é um momento de glória absoluta e um momento de treva absoluta. É você ter desenvolvimento e desenvolvido e desenvolver inteligência emocional. Por isso a importância de um mentor ou de pessoas que você confie para descarregar, para falar, porque nem a CLT, meu amigo, é linear. Tem dias que são glória, tem dias que você tá extremamente cansado. A consistência não é o copo cheio todo dia, sabe? Tem dia que é um pouquinho, tem dia que é metade, tem dia que é cheião, que você tá empolgado, tá dando tudo certo e aproveite este momento. E tem dia que não. Então é você ter esta resiliência e inteligência emocional para entender que todo buraco passa e toda montanha lá no topo também passa e não é um caminho linear. Então é um aprendizado diário e ser artista é isso, assim como ser qualquer profissão, a vida é assim. Acho que a gente vive o reflexo das redes sociais, que sempre a grama do vizinho é mais verde. Enfim, então é isso. Você não vai ter um caminho linear, vai ser difícil pra caramba, faz parte e é delicioso para um caramba quando você consegue 1%. Delicioso. É delicioso você ter história para contar. Eu tenho 31 anos e as minhas histórias são maravilhosas. O primeiro dia que eu entrei num palco, a primeira companhia que eu desejei muito entrar e trabalhei lá por muito tempo, os testes que eu passei, os testes que eu não passei, entendeu por que eu não passei, os lugares onde eu trabalhei, ter uma escola, formar pessoas, palestrar, participar de TED. Puta, gente, já vivi tanta coisa legal e tantos momentos desesperadores que eu achei que não ia passar e momentos de absoluta glória.
Então é assim, faz parte. Ponto número 5, acredito, né? Acho que eu perdi a conta. Ponto número 5. O que vai fazer também você abandonar a sua arte é pensar que é fama, sabe? Ser artista igual a fama. Não é. É ilusório. Até os. Assista, pega aí no que aí não é a Marília famosa que tá falando, mas pega algum artista que você intitule ele famoso e vai assistir a entrevista do cara em que ele fale desse assunto. Cara, a fama é mais uma vez a ilusão, a gente, pelo, pela massificação da nossa profissão, pós-cinema, pós-televisão e agora pós-internet, a gente tem a ilusão da quantidade, né? De que o cara é bom porque ele alcança tantas pessoas. Não. E o alcançar também tem os seus louros. Se você alcança, logo a sua visibilidade mercadológica é muito mais interessante, óbvio. Mas isso não significa nada mais, nada além disso, assim. Não significa que você é bom, não significa que você está rico, não significa que você está feliz, significa que você tem mais visibilidade e isso é um processo e são consequências desse processo. Você vai alcançar ou não e tá tudo bem, mas também não significa a qualidade da sua obra e que também, sei lá, você pós-morte, sua obra bem feita não vai ser reconhecida. O importante é você focar na qualidade do seu fazer, na qualidade do seu objeto. Esse é o foco. O resto não está no seu controle. Então deixa que a coisa aconteça. Ponto número 6. E vejo aqui esse ponto como um agravante, tá? Talvez o ponto que a galera mais, entre aspas, vou usar essa palavra, mas que a galera mais peca. Não pensar em estratégias de monetização. Você, por muitas vezes, vai pensar estratégias outras de, sei lá, de fazer um excelente objeto, escrever um excelente livro. E é isso, faz parte. Mas não pensar as estratégias para fazer as pessoas desejarem. Sim, vivemos esse mundo e vamos surfar nele. As pessoas desejarem o seu objeto para adquiri-lo, para ter contato com ele, para vivenciar aquela experiência, vai fazer a sua sala estar vazia de espetáculo, vai fazer a sua exposição estar vazia. E mesmo que você aprove uma lei com dinheiro direto, se você não divulgar, não pensar estratégias de conexão, e não estou falando que você tem que ficar postando na internet, enfim, são estratégias e qual é a sua, vai fazer você morrer na praia, né? Então, pensar essas estratégias até a monetização, que é o lugar que você vai sobreviver e não vai fazer você abandonar a sua arte, é fundamental. Fundamental. Se você não curte, seria muito interessante você pesquisar sobre esse assunto, enfim, ou ter pessoas na sua equipe que farão esse trabalho para você, o que é um desejo também de vários artistas. Adoraria só ficar produzindo minha arte e alguém ficar vendendo para mim. Desejo, mas não tenho, então sou eu essa pessoa. E é isso. Então, pesquise pelo menos, saiba minimamente, até chegar o momento de alguém fazer isso por você. Mas esses são os pontos. Escute novamente. Se tiver mais outros pontos, também me mande. Se eu lembrar de outros pontos, eu também coloco, e faço um outro episódio. Mas esse episódio é fundamental para você não abandonar sua arte. Às vezes aí quem tá me ouvindo do outro lado é o cara que vai marcar a nossa era, sabe? E tá abandonando, tá deixando de lado. Eu vou fazer um episódio ainda sobre Rita Lee, mas Rita Lee acabou de fazer a sua passagem, mas olha o que ela deixou, cara. Olha o que essa mulher fez. Olha o impacto que ela gerou para toda uma geração que vai ficar por muito tempo. E eu imagino que você que está aí me ouvindo, você tem esse desejo de impactar, assim como eu também tenho. Então, que Rita Lee
seja nosso espelho. E uma dica: pega a sua maior referência artística e vai estudar profundamente a biografia dela, sabe? Na história daquela pessoa pode ter muitas respostas para algumas dúvidas que você talvez tenha. Enfim, eu faço muito isso e faz muito sentido para mim, talvez faça para você também. Arrasou? Bom, é isso. Um beijo. Se você quer falar comigo, me chama lá. Vai ser um prazer enorme trocarmos informações. Arrasou? Um beijo e até a próxima.